Olá, o meu nome é Cristina Daolio e no vídeo de hoje... Gi, cadê você? Olá, o meu nome é Cristina Daolio e hoje temos uma convidada especial, Gisele Winter, e iremos falar da peça de teatro Fragmentos. Vamos conversar? Primeiramente, vamos conhecer um pouco sobre a Gi. Ela é atriz e já fez inúmeras peças de teatro e agora faz parte do elenco da peça Fragmentos. Gi, nos conte mais sobre Fragmentos, essa peça tão forte e com assuntos tão atuais. Bom, olá pessoal, prazer estar aqui hoje com a Cris, muito feliz pelo convite, muito obrigada. Fragmentos é um espetáculo que foi concebido através da visão de alguns atores sobre temas polêmicos e atuais. É um espetáculo contemporâneo, ele tem uma interpretação verossímil, onde os atores têm uma proximidade grande com o público e onde os atores eles apresentam os personagens sem julgamento. A ideia não é julgar certo ou errado, o que leva, o que não leva a pessoa a ter determinadas atitudes, e sim apresentá-las ao público e deixar o público ter o seu julgamento sobre esses assuntos e sobre seus personagens. Ele é um espetáculo de cenas curtas, cada cena aborda um tema diferente. No palco nós somos em 3 atores, esses 3 atores revezam em torno de 21 personagens. A ideia do espetáculo também é os atores nus em cenas, não nus no sentido sem roupa, mas nus de acessórios e figurinos. Nós temos alguns acessórios de cenas que nós trocamos a cada cena para identificar cada personagem, porém nós não temos cenário no espetáculo e nem troca de figurino para mudança de personagem, apenas esses pequenos acessórios que são utilizados para definir cada cena. Gi, vamos falar um pouco sobre os temas apresentados no espetáculo? Sim, vamos sim. Os temas são temas recorrentes da sociedade, são temas atuais. Nós falamos a princípio, o começo do espetáculo começa com uma cena em off, que é uma cena só de áudio, na verdade não é uma cena, um áudio em off, onde a gente aborda o tema da solidão. Essa solidão contemporânea, né? Essa solidão da gente viver nessa grande metrópole como São Paulo e ao mesmo tempo sentirmos uma solidão imensa dentro de nós, onde às vezes estamos rodeados de milhares de pessoas e nos sentimos sós. E qual é a nossa relação com essa solidão? Como nós lidamos com essa solidão? Alguns amam, alguns odeiam, e Lia, no caso, é apaixonada por ela. Então, essa primeira cena aborda esse tema tão recorrente, acho que a todos nós na atualidade, né? O segundo tema apresentado na segunda cena é a anorexia, que é um tema que eu acredito que seja ainda pouco falado nas mídias, pouco falado em todos os lugares, e é uma coisa que acontece muito próximo da gente. Na verdade, todas as cenas, né? Todos os temas da cena são coisas que acontecem muito próximos da gente, Cris, e infelizmente a gente não fala sobre eles. E a anorexia é um deles. A anorexia, ela ocorre principalmente, segundo estudos, em crianças e em adolescentes a partir dos 12 aos 20 anos. É a idade onde é mais recorrente de ocorrer a anorexia. E aí você para e pensa o porquê disso, não é? E é aquilo, né? A anorexia é uma doença auto-infligida, ou seja, existem sites, existem blogs que são adolescentes que escrevem ensinando a adolescentes a ficarem cada vez mais doentes. Sim, inclusive o texto desta cena, ele foi baseado em algumas partes retiradas desses blogs, desses sites onde essas adolescentes, esses adolescentes, porque às vezes a gente pensa que isso só ocorre com o público feminino, sim, né? E não, nós temos um grande índice de anorexia em meninos também. Então a gente precisa ficar bem atento aos nossos adolescentes, aos nossos jovens e até às nossas crianças,
porque é um tema bem polêmico e bem próximo da gente. Com certeza. E o terceiro tema, Gi, é racismo. Sim, o terceiro tema da nossa peça, a gente trata sobre racismo. Na verdade, todas as cenas, elas são trabalhadas de uma maneira poética, né? A gente apresenta a realidade das cenas, a gente buscou a realidade delas mesmo no dia a dia, conversando com as pessoas que passam por cada um desses temas, e a gente tentou apresentar elas da maneira mais poética possível, apesar de serem temas fortes. E o racismo é uma delas. Mas apesar de ser apresentado de uma maneira poética, é um dos temas, eu acredito, mais fortes da peça. Porque, infelizmente, hoje em dia muitas pessoas gostam de acreditar ou preferem acreditar, não sei qual é, na verdade, a vertente, mas que racismo não existe, que isso é uma coisa do passado, que isso hoje em dia não acontece mais. Mas isso acontece, sim, diariamente com as pessoas negras e em todas as regiões, e acredito que em todas as classes também. O racismo é muito velado, né, Gi? É aquela coisa que eu acho muito forte. As pessoas postam nas redes sociais como se fosse uma coisa normal, mas é um racismo. Eu gosto de negros, até tenho amigos. Sim, a gente fala muito sobre isso na peça, esse racismo mascarado, né, das pessoas. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que bata no peito e fala, não, eu sou racista mesmo. As pessoas não assumem isso, elas demonstram isso nas suas atitudes, as atitudes, inclusive, que elas não acham serem racistas, né? O diabo, gente, está nos detalhes. Então é nos detalhes que as pessoas se mostram como verdadeiramente são. E o quarto tema, Gi, é a intolerância religiosa. Sim, o nosso quarto tema também é um tema extremamente polêmico e atual, que é a intolerância religiosa. Nessa cena a gente aborda a intolerância religiosa, mas a gente tem que pensar na intolerância como um todo, né? Infelizmente as pessoas hoje em dia estão muito intolerantes, né? O que eu acredito é o certo e a minha verdade é a única verdade que existe. Então o meu Deus é o único que existe. Só um caminho para Deus. E não é isso, né? Eu acho que vários caminhos levam a mesma coisa e as pessoas não enxergam isso. Então eu acho que a gente tem que ter mais empatia. Eu acho que a palavra dessa cena, que resume essa cena, é empatia. Ter empatia pelo próximo, me colocar no lugar do próximo. Se eu não quero que alguém entre no meu templo e quebre os meus deuses ou afronte, né, a minha religião, aponte o dedo para mim dizendo que a minha religião é errada, por que eu vou fazer isso com a religião do próximo? Né? Eu não tenho nada a ver com a religião dele, ele acredita no que ele quiser, isso não vai interferir em nada na minha vida, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia. Eu acho que a palavra dessa cena é empatia. É aquilo, né? Respeite o meu axé, que eu respeito o seu amém. Exatamente. E o próximo tema, também pesado, feminismo. Sim. Esse tema é um dos meus queridinhos, claro, né? Porque é um dos temas que eu sinto diariamente na pele, que é essa coisa do afrontamento, do machismo e esse grito, essa cena é um grito feminista. Ele é um grito feminista, eu queria aproveitar aqui e esclarecer, porque muitas pessoas não sabem que existe uma grande diferença entre feminismo e femismo. As pessoas acham que o feminismo é o contrário de machismo e, gente, não é. Feminismo busca a igualdade entre os sexos masculino e feminino, a igualdade de direitos entre os dois. O feminismo, sim, é o contrário de machismo, onde seria a mulher superior ao homem, e não é o que o feminismo prega. Então, essa cena é exatamente isso. A gente mostra um pouquinho do que as mulheres passam diariamente, e o nome da cena é Marias, porque todas somos Marias. O sexto tema é sociopatia. Sim, exatamente. Também um tema pouco falado, né? A sociopatia, ela se apresenta em vários níveis, né? O nível do personagem é um nível já bem elevado. A sociopatia é um distúrbio e os atores em cena, eles apresentam esse personagem
eles tentam demonstrar como pensa um sociopata, o que leva um sociopata a ter as atitudes que ele tem, como ele pensa, porque a gente às vezes olha de fora e fala, meu Deus, que monstro, né? Mas quem é essa pessoa? Como ela pensa? O que leva ela a ter essas determinadas atitudes, né? Que, claro, são horríveis, né? Mas acho que é isso, a cena tenta mostrar o que leva esse personagem a esse ponto. Que é aquilo, né? A cena chama O Cobrador. Então, o que acontece? Os personagens acham que o mundo deve a eles. E eles cobram. E é uma cena violenta e muito bem conduzida pelos 2 atores que participam. A 7ª cena é pedofilia. Sim. Essa cena, eu confesso que eu acho que para mim como atriz foi uma cena bem difícil de ser construída, porque ela é uma cena que mexe muito com o nosso emocional, né? Tanto do público quanto para mim como atriz foi um trabalho bem forte, né? Que eu tive que fazer para conseguir conduzir essa cena da melhor maneira possível. Ela é uma cena bem pesada do espetáculo e ela trata desse tema tão polêmico e tão pouco falado nas mídias, em todos os lugares. E é um tema que provavelmente está acontecendo agora em muitos lugares, com muitas crianças e provavelmente com crianças próximas a nós. Então a ideia da cena eu acho que é exatamente essa, é apresentar que esse perigo pode estar mais perto do que a gente imagina e o quanto ele é devastador, o quanto ele é terrivelmente devastador para a criança. Principalmente porque na maioria das vezes vem de dentro de casa. O mais próximo possível, né? A gente sempre espera de fora, né, de alguém externo e a maioria dos casos, se você for pesquisar, são pessoas extremamente próximas da criança. Então, acho que essa cena também é legal por isso, ela faz a gente pensar, opa, acho que eu vou prestar mais atenção no meu filho, no meu sobrinho, no meu irmão, né? Eu acho que qualquer mudança de comportamento deve sim ser prestada atenção e deve sim ser levada a sério. Com certeza. Já o 8º tema é machismo. Sim, é um tema também que me deixa agitada. Essa cena, ela é incrivelmente linda, né, do ponto de vista poético. E ela é uma cena que trata desse tema tão atual, né, e tão polêmico, que é o machismo, o quanto as mulheres ainda hoje em dia acabam ficando caladas, não denunciam maus tratos, não denunciam as agressões que sofrem por medo, por amor. Então, acho que a primeira coisa que a gente assiste a cena, eu acho que a ideia da cena não é julgar esta mulher, e sim, como eu falei lá no início, é a empatia. Essa peça trabalha a empatia, é se colocar no lugar desta mulher, né? O porquê ela passa por tudo isso e o porquê ela aguenta tudo isso, o que leva ela a suportar tudo isso. E se você passa por um caso de agressão doméstica, por favor, não se cale, denuncie. Sua denúncia é o que pode te salvar de algo muito maior. Não tenha medo, você não está sozinha, mana. Então, acho que esse tema trata um pouco disso, de como o machismo leva a essa agressão, né? Porque não necessariamente uma coisa está ligada à outra, mas essa cena mostra exatamente isso, como esse machismo leva essa mulher a esse estado em que ela se encontra. E lembrando, gente, que o machismo, como muitos homens pensam, ele não é só prejudicial às mulheres, ele é extremamente prejudicial a todos os homens. Inclusive, eu vou aproveitar e deixar aqui a dica de um documentário incrível para quem gosta de assistir documentários, que chama The Mask You Live In, que é um documentário americano que fala exatamente sobre isso, tem na Netflix. É um documentário que trata desse tema do machismo nos homens, o quanto ele é prejudicial e o quanto ele faz mal para os homens também. E é aquilo,
Se ele levantou a mão uma vez para você, ele vai levantar mais vezes. O cemitério está cheio de mulheres que deram uma segunda, uma terceira e uma quarta chance a esse tipo de homem. O 9º e penúltimo tema é homofobia. Sim, exatamente. Um tema também extremamente atual e polêmico. É um tema também que eu acho que mexe com qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia pelo outro. Você não poder ser quem você realmente é, acho que é uma das coisas mais horríveis que um ser humano pode passar, se você ter medo de ser quem você é. Porque se você apresentar ao mundo quem você pode levar um tiro, você pode levar um soco, você pode ser agredido a qualquer momento. Você pode ser expulso de casa. Você pode ser expulso de casa, você pode não conseguir um emprego. Então eu acho que essa cena, mais uma vez vou reforçar, cabe a nós termos empatia, independente de você se enquadrar como homossexual, como travesti, porque essa cena, ela exatamente, ela representa toda essa diversidade de gêneros. Então, e todos eles devem ser respeitados. A pessoa, ela deve ter sim a liberdade. Ela, quem pode dizer a outra pessoa quem ela é, a não ser ela mesma? Ela é capaz de definir quem ela é e não o outro, não é? Então, essa cena aborda bastante, fala também essa questão familiar, principalmente mostra bem essa questão familiar, da não aceitação familiar. A cena acontece num ambiente familiar, onde o pai é machista, então mostra todo esse transtorno, todo esse sofrimento que essas pessoas passam. E como o personagem fala, né, as marcas de agressão no corpo não são nada comparadas às agressões, às marcas de agressões que ficam na alma deles. Então é um tema também que é bem polêmico e deve sim ser conversado. É aquilo, quem não se assume vive uma meia-vida, e a troca de quê? E o 10º e último tema é relacionamento entre casais. Sim. Essa última cena do espetáculo, que dá o fechamento do espetáculo, ela é uma cena que eu acho que ela justamente é a cena que pega todos os espectadores. Porque algumas pessoas, a ideia do espetáculo é trabalhar a empatia entre o espectador e o personagem. Porém, às vezes a pessoa sente muita dificuldade em se colocar no lugar daquele personagem por nunca ter passado por algo parecido e tal. Porém, nessa cena não tem como você não se colocar, porque provavelmente você já passou por algo muito próximo daquilo que é apresentado. Né? Quem nunca teve que se despedir de um relacionamento, quem nunca teve que terminar um relacionamento que não estava mais legal. Quem nunca teve um coração partido. Quem nunca teve um coração partido, não é? Por um amor. Então, essa cena mostra exatamente isso, a tentativa de uma volta, talvez, de um relacionamento que está desgastado, e quando uma parte quer e a outra não quer, quando, né, às vezes as duas partes não querem mais, mas o apego ainda está ali, né, é muito difícil a gente terminar qualquer coisa, inclusive um relacionamento, né, então término, essa cena fala exatamente sobre isso, o término, quanto é difícil terminarmos algo, né, nós nos apegamos. O espetáculo como um todo, ele trata de temas muito polêmicos e infelizmente pouco falados, pouco discutidos. Dificilmente algum desses temas é colocado numa mesa de bar, numa conversa, a não ser para uma galera que passa por aquilo, que convive com aquilo. Senão a gente prefere acreditar que aquilo não acontece, que aquilo não existe, que aquilo só acontece com meu vizinho, nunca é comigo, né? E a gente precisa falar sobre esses temas. Gi, e de quem são os textos? Alguns textos, a grande maioria dos textos, na verdade, foram roteiros criados por nós, atores do espetáculo, de ideias, de conversas, de bate-papo, de expor
o assunto, a gente jogou o assunto na mesa e foram surgindo as ideias, e dali os atores foram criando as cenas. Duas cenas, uma que é o Cobrador, é uma cena livremente inspirada em O Cobrador, de Rubens Fonseca, e a outra cena que chama Marias, é uma cena inspirada no poema Marias de Mim, de Isabela Penove. Inclusive a gente vai deixar também na descrição do vídeo o link do blog dela. Ela é uma escritora, poeta maravilhosa. Contemporânea. Quem tiver interesse, entra lá, dá uma olhadinha nos poemas dela, que são bem bonitos. E os outros textos todos são criações dos atores, de conversas e bate-papo. Foram se erguendo esses textos. Inclusive o primeiro texto, que na realidade é um áudio, que foi criado pelo diretor e ator da peça, o Paulo Américo, exatamente, né? Exatamente. Que fala sobre solidão. A direção do espetáculo é de Paulo Américo. Ele é um ator e diretor nascido em Barueri, atuou muitos anos como professor de teatro e hoje atua no cenário de cinema e televisão. Ele participou de vários filmes nacionais e recentemente atuou nas 2 temporadas de Chapa Quente como Godzilla, fez a série A Fórmula e também está gravando a sua participação na 2ª temporada da série Carcereiros, na Rede Globo. Assiste lá, gente, tá? Excelente o trabalho dele. Elenco: Paulo Américo, que atua também como diretor na peça, Gisele Winter e Leandro Menezes. Esta é a 3ª releitura de Fragmentos. Como surgiu essa ideia da peça Fragmentos? Bom, é uma longa história, Cris. Fragmentos, ele surgiu há muitos anos atrás, na verdade. Na verdade, a primeira ideia desse espetáculo surgiu de um outro espetáculo que nós tínhamos. Tanto eu quanto o Leandro Menezes éramos alunos do Paulo Américo, na oficina de teatro de Barueri, e nós fizemos, junto com outras pessoas de elenco, um outro espetáculo há uns 8 anos atrás, chamado Historinhas de Ninar, que era um espetáculo que já falava de alguns assuntos polêmicos, não falava de tantos assuntos quanto o espetáculo Fragmentos, mas também colocava o dedinho na ferida em vários momentos. E nós fizemos algumas apresentações desse espetáculo e o grupo acabou, né, se separando, porque éramos alunos, não éramos na verdade um grupo. Mas esse espetáculo sempre ficou vivo dentro da gente, eu acho. É um espetáculo que mexeu muito com a gente nunca esqueceu ele. E depois de alguns anos a gente se reencontrou, algumas pessoas, não todas, algumas pessoas desse elenco de Historinhas de Ninar se reencontraram e juntos nós criamos o espetáculo Fragmentos, que era um pouco diferente do que ele é hoje também. Mas com essa mesma temática, falando de temas polêmicos, cenas curtas, apresentando o personagem sem julgamento. A ideia central sempre foi essa, o ator nu em cena. A primeira versão do Fragmentos, ela tinha 8 atores em cena, e também fizemos algumas apresentações e o grupo acabou se separando. Depois voltamos com um elenco pouco reduzido de 6 atores, também fizemos várias apresentações de espetáculo e 2 anos depois estamos aqui novamente, porém agora com um elenco bem reduzido. Paulo Américo, que nas outras versões atuava apenas como diretor, volta também como ator nesse espetáculo e hoje somos nós 3 em cena, apresentando todos os personagens. E também teve algumas mudanças de roteiro, algumas cenas ficaram dos espetáculos anteriores, algumas cenas novas entraram, outras saíram, a gente deu uma remodelada no espetáculo. A peça terá sua 2ª e última apresentação no Teatro Municipal de Barueri, dia 18 de maio de 2018. São 90 lugares em um palco semi-arena. Gi, explica pra gente o que é um palco semi-arena. Um palco semi-arena, no teatro existe o palco italiano, que é o palco onde os atores ficam sobre o palco e os espectadores um pouco abaixo no público. Que é o mais comum. Que é o mais comum. E existe vários outros segmentos. Um deles é o teatro semi-arena.
Nesse caso, no Teatro Municipal de Barueri, a gente optou por trazer os espectadores para cima do palco, bem próximos a nós, atores. Então a ideia do espetáculo ser semi-arena é exatamente essa. A gente coloca os espectadores em um semicírculo ao redor do palco, dos atores, para ter essa proximidade um pouco maior com o público. O elenco reduzido e a configuração dos lugares no palco fazem com que o espetáculo seja realmente muito intimista. Sim, a ideia é exatamente essa, um espetáculo bem intimista. Então, Cris, estão todos convidadíssimos a vir no dia 18 ao Teatro Municipal de Barueri, nos prestigiar. Os ingressos estão à venda no site da Simpla. A gente vai deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. Os ingressos custam apenas R$10, é um valor bem popular. A gente escolheu exatamente esse valor para todos poderem ter acesso ao teatro. Só lembrando, no site ele cobra custinho para vender os ingressos. Então, se você comprar no site, vai sair R$12. Se for no balcão, 10. Porém, como é uma peça com lugares limitados, é bom garantir o ingresso através do site. Também temos a opção, Cristina, criamos uma página no Facebook, chama Fragmentos Espetáculo Teatral. Você pode procurar, você vai encontrar facilmente na rede social. Lá você vai ter acesso diretamente a nós atores, então também pode ser feita reserva com o elenco. Chegar ao Teatro Municipal de Barueri é super fácil, Cris. Se você for vir da região de São Paulo, você pode acessar o teatro pela Castelo Branco. Você vai pegar a Castelo Branco e vai sair na saída 26A da Castelo. O Teatro Municipal ele fica bem em frente a essa saída 26A da Castelo. Assim que você entrar, você já vai ver o Teatro Municipal. Ou você pode vir também de condução, que é super tranquilo. Você vai pegar o metrô até a Barra Funda. Na Barra Funda você vai pegar o trem da linha Diamante da CPTM, que vem sentido Itapevi. Você desce na estação de Barueri. Na estação de Barueri, você pode pegar o ônibus, porém é 15 minutinhos a pé da estação de Barueri até o Teatro Municipal. Se você optar por pegar o ônibus, você pode pegar o Parque Imperial via Rua da Prata, no primeiro ponto do terminal. Ali no terminal também você consegue se informar direitinho, ou pega um Uber também, super baratinho, R$7 até o teatro, super tranquilo de chegar. Bom, se você é da região de Barueri ou você é das cidades próximas, o acesso também ao Teatro Municipal de Barueri é super fácil, é super acessível. Gi, muito obrigada por essa participação. Imagina, Cris, eu que te agradeço imensamente, gratidão do fundo do coração pela oportunidade de poder divulgar o espetáculo. Espero que as pessoas tenham gostado, tenham se interessado. Lembrando que futuramente o espetáculo pretende ir para a região de São Paulo, região central de São Paulo. Então fiquem atentos à página. Existe também a página Teatro da Construção, que é a página do grupo. Então fique atento lá que a gente sempre vai estar postando novas informações. Então é isso. Prestigie o nosso teatro. Muito obrigada, Cris. Deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e tchau, tchau! Gente, qualquer dúvida, deixe aqui seu comentário que a gente responde. Se inscreva, curte, compartilhe o canal dessa pessoa incrível. Se você não conhece os outros vídeos dela, você não sabe o que você está perdendo. Várias críticas maravilhosas. Eu sou suspeita para falar, mas assiste o vídeo que você vai ter toda certeza do que eu estou falando. Muito obrigada. Imagina, obrigada. Tchau, tchau.